Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a desistência do Matt Gaetz, tá? Que seria o procurador-geral dos Estados Unidos, indicado pelo Trump. Ele é um cara muito próximo do Trump e é Russetti, mas agora ele desistiu da indicação. É um revés para o Trump isso, tá? Mostra que pode ter problemas algumas indicações do Trump. Vamos entender o que aconteceu, por que ele desistiu, porque ele seria indicado, ele seria aceito no final das contas, né? Eu vou adiantar para vocês. Foi por questão da Rússia mesmo que ele não foi aceito, tá? Essa notícia foi sugerida por O Banqueiro Anarquista, Só Uso Camiseta para Gravar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês. A direita anti-Rússia tem futuro. A direita Russetti não tem futuro nenhum. É só você ver lá na Europa, direita Russetti perde a eleição, acaba ficando de fora, não tem salvação, meu amigo. Direita Russetti é uma contradição, porque a Rússia é de esquerda, o Putin é um esquerdista que aposta em Estado grande, Estado forte, coisa e tal. E lá nos Estados Unidos tem, dentro do governo Trump, um monte de Russetti ali dentro, né? Um deles era o Matt Gaetz. Matt Gaetz é um advogado, eu não vou entrar aqui no caso se ele é um bom advogado, se ele é um mau advogado, se ele, enfim, o que ele é. O fato é, ele é Russetti, né? Quando teve a briga pelo orçamento para a Ucrânia ano passado, né? Uma briga muito grande, coisa e tal, ele foi um dos caras mais ativos para negar o financiamento para a Ucrânia, batalhou, ele foi o cara que tirou o Kevin McCarthy, né? Lembra o Kevin McCarthy, que era o líder da Câmara americana, né? Eleito pelos republicanos, ele era pró-Ucrânia e coisa e tal. O Matt Gaetz foi o cara que entrou com a petição para derrubar ele, um cara do próprio partido derrubando alguém do partido justamente porque queria ajudar a Rússia, porque não queria aprovar orçamento para a Ucrânia. E agora ele está pagando o preço disso, né? Então, ele falou aqui que ele fez um comunicado aqui dizendo que, olha só, eu tive encontros excelentes com senadores ontem, eu aprecio o feedback deles, o grande apoio de tantos deles. Enquanto o momento estava forte, é claro que a minha conformação se tornaria uma distração para o trabalho crítico que o Trump e o Vance precisam fazer na transição, né? Ou seja, o que ele estava dizendo é que, né, o que ele está dizendo aqui é que haveria muita discussão sobre a indicação dele, coisa e tal, mas a verdade, o que aconteceu foi isso, ele comprou briga dentro do próprio Partido Republicano. Eu falo para vocês, é muito raro uma indicação do presidente não ser aprovada no Senado americano. Lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil, tá? No Brasil também o Senado também tem que aprovar algumas indicações do presidente, por exemplo, ministros do STF, PGR e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos, todos os ministros precisam ser aprovados pelo Senado. Então, todos os ministros que o Trump está indicando têm que ser aprovados pelo Senado. Não deve ter problema, porque tipicamente o Senado aprova as indicações, entendendo que é uma prerrogativa do presidente escolher sua equipe, né? Então, o Matt Gaetz deveria ser aprovado, mas aí o que aconteceu com ele? Justamente ele comprou essa briga com Kevin McCarthy ano passado, justamente por causa da Ucrânia e da Rússia, e com isso comprou briga com uma grande parte do Partido Republicano. Chegou agora, ele se viu isolado, ou seja, ele está desistindo por quê? Porque realmente tinha chance de não passar, né? Se tivesse... O pessoal estava criticando aqui, ó, o Charlie Kirk, que é amigo dele, falando aqui, não, porque o número de democratas que votaram contra as indicações do Biden, né? Ou seja, zero, né? Ninguém votou contra, todo mundo aceitou todas as indicações do Biden. E, de novo, como os republicanos têm a maioria no Senado, se todos os senadores republicanos votarem a favor das indicações do Trump, não tem como ninguém perder, todo mundo iria passar, inclusive o Matt Gaetz. Ele está criticando aqui porque alguns republicanos falaram que não iam votar no Matt Gaetz. E por que não iam votar no Matt Gaetz? De novo, porque o cara deu um tiro no pé do Kevin McCarthy, né? O Kevin McCarthy era o líder dos republicanos na Câmara, ele era pró-Ucrânia e coisa e tal, tinha ampla maioria para aprovar o pacote de ajuda para a Ucrânia, só que aí o Matt Gaetz se uniu aos democratas, e como a maioria dos republicanos era pequena na Câmara, eram só 8 cadeiras de maioria, juntou esses 8 republicanos, que eram Russettis, com os democratas, e aí virou a maioria para o lado dos democratas, acabaram tirando um Speaker of the House, que eles chamam lá, que é o presidente da Câmara republicano, né?
E aí ficou um tempão o pessoal negociando para botar outro presidente, e qualquer um que eles falavam, se fosse Rousseff, esse pessoal aceitava, mas o resto do Partido Republicano não aceitava. Se não fosse Rousseff, esse pessoal não aceitava. Acabaram fechando no Mike Johnson, mas depois de 9 meses de atraso, o que prejudicou muito o financiamento da guerra da Ucrânia. Foi um erro enorme dos republicanos isso daí, e particularmente causado pelo Matt Gaetz, né? Então ele está pagando esse preço. O pessoal está falando aqui, ó, que o pessoal democrata está falando que ele não aceitou por causa das acusações que existem contra ele, né? Já há algum tempo existem acusações de que ele teria, né, feito coisas erradas sexuais e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos, esse negócio o pessoal é mais puritano que o Brasil, né? Então, é acusação de ter traído a esposa, esse tipo de coisa, né? Mas dizem que as acusações contra ele são piores, tá? Que chega a coisa de pedofilia e não sei o que lá. Eu acho que isso não é o problema, tá? Porque a verdade é a seguinte, os democratas sempre jogam essas acusações contra todo mundo de qualquer jeito. Então, assim, ele sabia que ele ia receber essas acusações de qualquer forma. Não é isso que fez ele desistir da indicação. Eu acredito que desistiu da indicação realmente foi porque ele viu que muitos republicanos não iriam votar nele. Ou seja, que esse negócio de brigar com os republicanos acabou não sendo uma coisa muito boa. E, bom, em termos de ajuda para a Ucrânia, não faria muita diferença agora, tá? Porque ele ia ser procurador, ia ser PGR, né? O Procurador-Geral da República lá. Não tem muito a ver com a Ucrânia, não faria muita diferença para a Ucrânia. É o que eu falei. Do gabinete do Trump, a única Rousseff que me preocupa neste momento é a Tulsi Gabbard, né, que vai ser a chefe do serviço secreto americano, né? Ela, como chefe do serviço secreto americano, tem potencial de causar problemas. Mas aí até abre-se uma janela agora, tá? Porque, lembra, ela também tem que ser confirmada pelo Senado. Todo mundo tem que ser confirmado pelo Senado lá nos Estados Unidos. E agora que não tem mais o Matt Gaetz para brigar, é muito possível que o pessoal resolva implicar com a Tulsi Gabbard, né? Seria ótimo se impedissem ela de tomar posse. Ficaria muito satisfeito realmente. Ela é alguém que pode prejudicar a Ucrânia. É uma indicação ruim do Trump, é um dos Roussetts que foram indicados pelo Trump no governo dele. Mas pelo menos um dos principais já foi retirado da parada, né? Ou seja, esse caso aqui dele já não tem mais o que fazer. O Trump escolheu a Pam Bondi como o novo PGR, né? Ela é uma advogada da Flórida, essa moça aqui, essa loura, ela já é advogada, já é procuradora-geral na Flórida, então ela tem muita experiência e coisa e tal, e o pessoal da esquerda está apavorado justamente por isso, porque ela é mulher. Então essas acusações que os democratas costumam fazer, é fácil eles arrumarem acusações contra homens, né? É fácil de acusar. Acusar mulher é mais complicado, né? E também, aqui, ó, todos nós devemos temer a ela porque ela é competente. Ela realmente sabe fazer o negócio, né? Ou seja, e ela sabe sobre a imigração. Isso é um ponto central. Ela é fortemente anti-imigração. Então, isso é um ponto que o Trump pode ter sido até melhor para o Trump do que o Matt Gaetz nesse aspecto, né? Eu já falei para vocês, a questão da imigração para o Trump é uma questão que ele certamente vai fazer uma deportação em massa do pessoal que está com visto suspenso, que entra pela fronteira, porque essas pessoas ficam num banco de dados lá da imigração americana. Então é o pessoal que cruzou a fronteira ilegalmente ali no México, foi pego pelo serviço de imigração americano, mas disse que queria ficar, aí ficou com visto negado, mas dentro dos Estados Unidos. E essas pessoas, o governo americano tem até o endereço delas. Então ele pode fazer uma deportação em massa desse pessoal, que provavelmente ele vai fazer no início do governo dele, né? Mas o resto do pessoal que está lá, que tem visto de exilado, que pediu asilo, esse tipo de coisa, muito difícil ele mexer com isso. O Trump sabe que os Estados Unidos precisa dos imigrantes, então esse negócio de imigração vai piorar, tá? Vai ficar mais difícil. Pelo menos num primeiro momento vai ficar mais difícil a imigração para os Estados Unidos. Mas duvido muito que faça uma grande diferença no final das contas por lá, né? A Pam Bondi, que é a nova PGR lá dos Estados Unidos, certamente vai ser durona nesse aspecto também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.